Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Bnei Noah Brasil Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli e hoje vamos continuar com as explicações do Portão das Reencarnações. O tema de hoje, a impureza leva ao pecado. Então, baseado no Portal das Reencarnações, capítulo 15, seção 1, pelo Rabino Itzhak Luria, conforme registrado pelo Rabino Haim Vitar. Agora vamos explicar a razão pela qual, às vezes, grandes e justos são filhos de pessoas completamente más. Então, para uma pessoa ser um justo, não necessariamente seus pais tenham que ser justos também. Acontece, às vezes, que pais maus geram filhos justos. Assim como aconteceu com Abrão, que era filho de Terah, um sacerdote de adoração de ídolos, que fez ídolos para o mundo e fez com que as pessoas tropeçassem e cometessem idolatria. Seremos então capazes de entender por que as Kelipot fizeram o homem pecar a ponto de o templo ser destruído, o templo ser destruído. A abençoada Sheriná, foi exilada entre as nações e Deus ficou irado. O problema é que, como resultado do pecado de Adão, todas as almas caíram nas profundezas das Kelipot. Eu já expliquei em outros vídeos, várias vezes, o que são as Kelipotes. Kelipotes são o lado mau, o outro lado, o lado mau, ou a maldade. O Zohar explica que hoje também os pecados fazem com que as almas sejam entregues e levadas cativas para essas Kelipot. A partir disso, vemos a grande responsabilidade que temos por nossas ações. Se alguém já causou danos, nunca é tarde demais para reparar. Você pode ter causado vários tipos de dano. Nunca é tarde para reparar enquanto você está vivo nesse mundo. A palavra hebraica para arrependimento é tshuvá, que literalmente significa retornar. Ou seja, você retorna das Kelipotes do outro lado, do lado mau, para o lado bom. É isso o significado de tshuvá. Refere-se à restauração das almas para o lado da santidade. Eu acabei de falar. Sai das Kelipotes, o lado mau, e vem para o lado bom, o lado da santidade. As próprias Kelipotes são o resto da Zuhama, sujeira, e psolete, um material estranho. Zuhama geralmente se refere à impureza espiritual profunda e indelével, transmitida à humanidade pela serpente original. Já falei em outros vídeos que quando o mal entrou nesse mundo, ele foi injetado em Eva pela serpente original. Psolete é geralmente um tipo de resíduo inutilizável que, neste caso, também é o aspecto da impureza espiritual dentro da criação. Ou seja, nós somos parte da criação, então essa é a impureza dentro do nosso espírito. Ambos os termos são usados em referência às forças negativas. Elas surgiram através da quebra dos recipientes, dos pedaços quebrados, ou seja, quando os recipientes quebraram, esses pedaços, daí surgiram essas impurezas. Portanto, todas as coisas que saem delas têm um aspecto de serem estranhas e tendem a ser impuras. Separados do que era santo na época em que os reis de Edom morreram, como explicamos. Isso se refere à quebra dos recipientes, à quebra da Sefirot pré-criação, as Sefirot que existiam antes da criação, que resultou no mundo de Tohu, o mundo do caos. O estado de existência pouco antes do primeiro dia da criação.
Antes da retificação inicial, a Sefirote ainda não tinha o nome de Reset, Gevurah e etc. Muitos sábios, só fazendo um parênteses aqui meu, muitos sábios se referem a esse mundo de Tohu, o mundo do caos, quando as Sefirot se quebraram, como o que a ciência chama de Big Bang, quando houve a grande explosão que criou o mundo por quem acha que o mundo foi criado por acaso. Não. Quem criou esse Big Bang, essa explosão, foi Hashem, foi Deus. Antes da retificação inicial da criação, a Sefirot ainda não tinha o nome de Reset, Gevurah, etc. Em vez disso, elas são referidas pelos nomes dos reis de Edom, conforme listado no final da Parashá Vaishlach, Gênesis 36, 31 até 40. As Kelipot são chamadas de nível de morte. As próprias Kelipot são chamadas de nível de morte, enquanto a santidade é o Deus vivo e o rei do mundo. Portanto, elas, as Kelipot, perseguem a santidade, que é chamada de vida, para se alimentar e sobreviver. Ou seja, as Kelipot, que são o lado mal, são a morte, elas perseguem o lado da santidade, que é para se alimentar dessa energia, que é a vida, e elas poderem sobreviver. Ou seja, o mal também depende da vida para sobreviver. O mal não tem existência intrínseca própria e, portanto, deve derivar seu sustento do lado da santidade. Faço até aqui uma comparação com o vírus. O vírus não tem vida, ele é só morte. O vírus sozinho morre. Se não existe vida, não existe vírus. O vírus depende da vida, assim também o mal. Enquanto algo do lado da santidade estiver entre as Kelipot, elas serão capazes de obter sustento e sobreviver. Entendeu? A Kelipot só vive se tiver sustento para sobreviver. Ou seja, elas precisam de vida. Sem vida, nem o mal sobrevive. No momento em que a fonte da santidade as deixa, elas morrem. Então, por exemplo, quando a santidade larga para lá as Kelipot, elas deixam de existir. Portanto, elas buscam fontes sagradas e fazem com que a alma sagrada do homem peque, visto que isso traz a alma sagrada para entrar em sua vizinhança. Então, por que as Kelipot, o mal, força sempre o homem, o ser humano, a pecar? Porque é o único jeito do ser humano se avizinhar das Kelipot. Quando ele se avizinha das Kelipot, ele doa vida para as Kelipot. Ou seja, ele doa vida para o mal, com o pecado dele, ele faz o mal sobreviver. Espero que tenham entendido isso. Quando alguém peca, abre a porta espiritual para que a impureza envolva a pessoa e sua alma. Então, por menor que seja o pecado que você comete, você abriu uma porta para a impureza entrar. E aí a impureza entra, se aproximando e começa a se alimentar da energia da sua alma. Isso permite que as Kelipot obtenham nutrição do campo de energia da alma da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa pode sentir... Pessoa, vamos falar, nossa, você aí que está assistindo o vídeo, você pode se sentir exausto ou exausta, deprimido ou deprimida, cansado, sem saúde, sem nenhuma razão psicológica ou fisicamente diagnosticável. Todo mundo já passou por um dia assim. A verdadeira causa são as más ações da própria pessoa. Quando você tiver essa sensação, para e pensa o que você pode ter feito de errado, onde você pode ter pecado. Esse tipo de ação, elas geram uma energia profana que se apega à pessoa. Torna-se como uma sanguessuga que suga o sustento da alma. É isso que realmente acontece. Quando o pecado entra,
Começa a te sugar, ele suga a tua alma. E aí você fica fraco, deprimido, todos esses sentimentos que eu acabei de descrever. Uma vez que isso aconteça, elas podem obter sustento dela, visto que algo sagrado nunca pode ser separado de sua fonte sagrada. O que quer dizer isso? Deus não abandona a alma. A alma é sagrada. Então, o mal se alimenta da alma, porque Deus não vai abandonar essa alma. E aí o mal se alimenta dessa alma que peca. Como é que se acaba com o mal? Para de pecar. Então, quanto menos você pecar, menos mal você vai produzir. Essa é a verdade. Deus não abandona nenhuma alma, nem as que mais pecam. E é daí onde o mal se alimenta mais, dos mais pecadores. O Criador sempre tenta salvar aquelas que se desviam do desaparecimento total, até mesmo uma pequena centelha de uma alma sagrada. Então, Deus não desiste de nenhuma alma, Deus não desiste de ninguém. Isto é o que o rei Davi pediu. Ele disse: andei desgarrado como uma ovelha perdida, procura o teu servo. Salmo 119, 176. Assim como um pastor procura um membro perdido de seu rebanho, Deus busca por nós. Por isso que tem sempre essa comparação de Deus como pastor e nós como seu rebanho. Uma oração a ser procurada por Deus ajuda a apressar isto. Então, você sempre deve orar. Por isso a gente faz a reza pelo menos 2 vezes por dia. O judeu tem que fazer 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Um não judeu, manhã e noite, está ótimo. Também aumenta a consciência de Deus da pessoa enquanto ela está longe no próprio lugar perdido. Portanto, Deus continua a sustentar a alma de seu lugar sagrado enquanto ela está dentro das Kelipote. Mesmo você caído, qualquer alma dentro das Kelipote, dentro do lado mal, Deus continua a orientar. E desse sustento que vem de Deus, as Kelipotes também se beneficiam. Então, quando você comete um pecado, você está alimentando o mal, você está alimentando as Kelipotes. Essa é a importância de tentar não pecar, ou pecar o mínimo possível. Porque isso faz mal para você e para todo mundo. Por isso, perseguem as Kelipotes, perseguem uma pessoa para fazê-la pecar, como quem se preocupa em encontrar comida, e para quem roubar não é desgraça, porque está faminto. Essa é a comparação. Assim se diz: o pecado se agacha à porta, e para você o desejo se agacha à sua porta. Está em Gênesis 4:7. E com isso eu encerro por aqui o vídeo de hoje, explicando como as impurezas podem atuar na sua alma, como o mal pode ser alimentado por você através dos seus pecados. Procure rever suas ações, cumprir os seus mandamentos, seja você um judeu, seja você um não judeu, e vamos tentar trazer Mashiach num mundo melhor. Por hoje é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.